Oi, gente, bora lá para mais uma aula, então. Ortografia, C cedilha, S e SS, página 33 do caderno de atividades. Então, ele diz ortografia. Ortografia relativa à grafia correta das palavras, grafia mesmo que escrita. Algumas dicas para o desenvolvimento dos conhecimentos ortográficos: ler com frequência, praticar a escrita habitualmente, consultar o dicionário sempre que houver dúvida. Atenção, é preciso conhecer as regras ortográficas da língua portuguesa, mas deve-se ter em mente que há palavras que não seguem as regras. Vamos lá, então, escritas com C cedilha. Palavras derivadas de vocábulos terminados em to. Exemplo, canto. Ele vai ficar como canção, escrito com C cedilha. Infrator, infração, também com C cedilha. Relativo, relação, olha lá, C cedilha. Substantivos terminados em tensão, derivados dos verbos terminados em ter. Exemplo, manter, manutenção, então também C cedilha. Substantivos terminados em são, derivados de verbos que se retirou a letra R final. Então, aclamar, ó, terminou com R, tiramos o R do final, ficou aclamação. Olha lá o C cedilha. Agora, escritas com S, palavras derivadas de verbos terminadas em der. Exemplo, compreender, compreensão. Então, terminadas em der, ó, elas são no final com S, ó, compreensão. Dir, expandir, expansão, ó, S. Erter, exemplo, inverter, inversão, com S. Ertir, exemplo, divertir, então, diversão, escrita com S. Então, você observando o final, você já sabe se ela é escrita com C cedilha ou com S. E também, nós temos as com SS. Vamos só terminar de ler essa daqui, ó. Palavras derivadas de verbos terminados em correr. Exemplo, discorrer, discurso. Pelir, exemplo, expelir, expulsão. Olha lá. Então, elas são com S. Agora, as escritas com SS. Substantivos derivados de verbos terminados em dir. Exemplo, agredir, agressão. Olha lá, já é com dois S. Estão terminadas com dir, tir, mir, ter e der. Tir, exemplo, permitir, permissão, dois S. Mir, exemplo, imprimir, impressão. Ter, remeter, remissão. Der, exemplo, conceder, concessão. Então, depende da terminação das palavras, você sabe se é com S, C cedilha ou SS. Relativos sintéticos, exemplo, lindíssimo, belíssima, felicíssimo, fortíssimo. Olha lá, palavras compostas em que se dobra o S. Então, olha lá, elas têm o quê? Sempre dois S, ó, nessas palavras. Então, as palavras compostas em que se dobra o S, exemplo, mini mais saia igual mini saia. Antissocial igual antissocial. Então, na lei ortográfica também, que ocorreu em 2009, essas palavrinhas eram escritas dessa forma, ó, mini saia. Aí, depois da lei ortográfica, mini saia ficou tudo junto, e aí dobrou o S. Mesma coisa com antissocial. Antigamente se escrevia assim, anti, tracinho, social. Hoje é antissocial, tudo junto com dois S. Então, nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo, exemplo, se eu colhesse, se tu colhesses, se ele colhesse. Vamos lá. Letra e fonema, isso aqui também a gente já viu. Então, letra é a representação gráfica do fonema, é a letra escrita, portanto, letra se refere à modalidade escrita. Uma mesma letra pode representar diferentes fonemas, por exemplo, a letra S representa fonemas diferentes. Nas palavras casa, ó, na palavra casa, tem som de Z. Significa, tem som de K. Olha lá. Aqui, fonema. Então, fonema é o som da modalidade falada, que pode ser representado por uma ou mais letras. Então, letra é a própria letrinha escrita. Fonema é o som que a gente escuta dela. Vamos para as atividades. 1. Leia as palavras, assinale as letras que faltam e depois reescreva-as corretamente. Então, por exemplo, semana se escreve com quê?
S, SS ou C cedilha? Você vai colocar o X aonde você acha e depois você vai reescrever. A mesma coisa com todas as palavrinhas. Elas são escritas com o quê? Você vai colocar o xizinho aonde é correspondente à letra e depois você vai reescrever a palavra inteira aqui. Tá bom? Então, praticamente a página inteira, ó. 2. Complete as palavras abaixo com S, C cedilha ou SS. Mesma coisa, você vai completar. Essas palavrinhas aí são escritas com o quê? É com S? É com SS? É com C cedilha? Só preencher. Se tiver dúvida, dicionário. 3. Encontre as palavras com S e SS no caça-palavras e classifique-as no quadro a seguir. Então, aqui vocês vão encontrar 12 palavrinhas aqui, ó. E aí depois vocês vão colocar quais são as escritas com S e quais são as escritas com SS. Então, facinho, hein? 12 palavrinhas tem aqui. Vamos para a próxima. 4. Indique um substantivo derivado dos verbos a seguir, conforme o modelo. O que é substantivo derivado? Lembra que a gente tinha visto isso lá no primeiro bimestre? Por exemplo, pedra, pedreiro, pedregulho, pedraria. Então, só que aqui elas são terminadas com são. Exemplo, ceder, cessão. Então, conceder vai ficar como? Concessão. Essa concessão é escrita como? Aí você vai colocar aqui, ó, é só seguir o exemplo. Isso com todas as palavrinhas, tá? Então, a maioria vai terminar com são, cessão ou são, só que aí vai variar. Se vai ser com 2 S, se vai ser com C cedilha, se vai ser com S, e aí você vai preenchendo todas elas. Aqui na 5, leia o texto a seguir e complete adequadamente as lacunas com S, SS ou C cedilha. Então, ó, tem uns espaçozinhos para vocês preencherem. Esses espaços vão ser preenchidos. É com S a palavra? É com 2 S ou é com C cedilha? Só isso. Aí eu tenho o exercício 6. Preencha corretamente as palavras abaixo com S, SS ou C cedilha. Mesma coisa. Maçã, por exemplo. Como é que escreve maçã? É com C cedilha? É com S? É com 2 S? E aí você vai colocar o pássaro, lição, impossível, só colocar. Elas são escritas com o quê? E depois aqui embaixo, você vai colocar para mim as palavras escritas com C cedilha, as palavras escritas com 1 S e as palavras escritas com 2 S. Aqui na 7, você vai escolher a alternativa. Selecione a alternativa em que nem todas as palavras são grafadas corretamente. Então, qual é a única alternativa que tem palavra escrita errada? Então, olha lá. Selecione a alternativa em que nem todas as palavras estão grafadas corretamente. Então, tem alguma palavra aqui que está errada. Você vai escolher para mim a alternativa. Ok? E é só isso. Finalizamos o caderno de atividades. Nós continuamos na próxima aula, ok? Então, beijo e até a próxima. Tchau, gente!